A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Estamos na lição de número 5, estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta. A lição de número 5, ela compreende o capítulo 7 de 1 Coríntios. E o título da lição é Casado ou Solteiro? Eis a questão. Como sempre, a lição traz 3 objetivos. O primeiro é compreender o ensino bíblico sobre o casamento. O ensino bíblico. O segundo é glorificar a Deus independente do estado civil. E o terceiro é valorizar a comunhão e o serviço cristão. A verdade prática vai nos dizer: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Aqui palavras de Paulo. A verdade prática diz: assim como apoiamos e promovemos o casamento, devemos apoiar a condição de solteiros como honrada e produtiva para Deus, né? Pois bem, nós temos muito que entender quando é a pessoa que está falando, quando é o homem que está falando, e quando é Deus que está falando, que está ordenando. A gente percebe isso muito bem quando no caso do profeta. O profeta, quando ele fala, ele não fala assim diz o Senhor, ele fala e acontece, porque ele é um profeta de Deus, e Deus assina embaixo daquilo que ele fala. Agora, quando ele diz assim, diz o Senhor, aí ele está transmitindo o que o Senhor está dizendo para ele, no seu coração, né? Ou em visão, ou em sonhos. Mas quando o profeta fala dele mesmo, ele não diz em nome do Senhor. E a gente tem vários relatos na Bíblia de profetas que falam e acontece. Não foi Deus que falou, ele não diz assim e assim diz o Senhor. Do mesmo jeito, o apóstolo Paulo tem várias passagens aqui nas suas cartas, principalmente no tocante à igreja de Corinto, onde ele vai dizer: digo eu, não o Senhor, e a minha opinião é essa. Gostaria que fizesse assim, mas isso é eu que penso assim. Quer dizer, vai ficar bem claro que não é Deus que está falando. E nós vamos ver isso claramente aqui no capítulo 7, acerca do casamento. A introdução diz: Paulo agora trata de perguntar, né? Aliás, trata de perguntas e assuntos específicos que chegaram até ele em uma carta enviada pela igreja coríntia, capítulo 7, verso 1. Ele passa de um tom de repreensão a um tanto severo e corretivo para um tom pastoral e informativo, tratando de questões que requerem discernimento espiritual mais profundo e orientação pastoral. Pois bem, isso acontece muito na igreja, porque a gente só reage de acordo com as demandas. Quando surge um problema, surge uma situação, se falando de país, se falando de leis de um país, de um estado, de um município, a lei ela só vai passar a existir depois que houve uma demanda. Está havendo bastante acidente no cruzamento da rua A com a rua B. Aí vão averiguar se é necessário colocar uma lombada, se é necessário colocar só faixa de pedestre, ou se é necessário colocar semáforo. Aí, a partir daquela demanda, houve necessidade de uma lei. Quando a gente lê, na nossa aula que tivemos capítulo 6, 5 e 6, Paulo recebe
com as demandas da igreja de Corinto, e ele rebate da forma que veio. Agora ele recebe uma outra demanda, uma outra carta. As pessoas como se tivessem recebido aquela reprimenda de Paulo, mas aí agora manda outra carta dizendo, a gente veio do mundo. Nós não nascemos em família cristã, nós não sabíamos de nada disso. Aí Paulo agora vai assoprar, né, vamos dizer assim, aonde ele bateu. E por que isso acontece? Porque nós estamos vivendo um tempo da igreja, né, quando Jesus ele se revela a João lá em Apocalipse, né, as 7 cartas às igrejas, ele está falando de 7 tempos da igreja. E nós cremos que nós estamos na igreja de Laodiceia, que é o 7º tempo, já o último tempo da igreja. Mas o interessante é que Jesus, aqui no capítulo 1 de Apocalipse, ele diz aqui, versículo 12 e 13, quando João diz assim, voltei para ver a voz que falava comigo, e voltando-me, eu vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, ou candelabros de ouro, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa comprida, ou seja, no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. Mas nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, onde Jesus não é a centralidade da igreja, onde Jesus não é o centro da igreja. E é por isso que Paulo agora vai tratar com a igreja de Corinto de uma forma mais de ensino, mais de conselho, né? Mais de pastor, porque as pessoas que ele recebeu essa outra carta agora, falando acerca de casamento, falando acerca das situações que estavam acontecendo, por conta de que eles vieram do mundo, e era assim que eles viviam, eram as práticas normais, e aí veio para a igreja. E Jesus hoje está no meio da igreja, mas não é percebido, não é recebido. E nós vamos mostrar por quê. Nós estamos no 7º tempo da igreja, a igreja dos Laodicenses. Esse é o 7º tempo da igreja, é o último tempo da igreja na terra. Aí Jesus vai dizer que eu estou à porta e bato. É comum a gente pregar isso, né, em evangelho de rua, né? Evangelismo de rua, em culto de rua, eu estou à porta e bato, a gente falando que é o ímpio, que Jesus está na porta do ímpio batendo, mas não, ele está dizendo que está batendo na igreja. Ele quer entrar na igreja, ele quer estar no centro da igreja, mas não. O porquê isso acontece? Porque tem uns cultos temáticos. Mas antes de levar esse culto temático, eu quero falar acerca do antes, como é que a igreja funciona e como é que deve funcionar o que Paulo vai ensinar agora, totalmente diferente, né, ele vai tratar a igreja de Corinto de uma forma diferente do que ele tratou no capítulo 5 e 6, e agora no capítulo 7 ele vai tratar diferente. Porque a igreja, ela age assim, primeiro a pessoa crê. Segundo, a pessoa tem que mudar de vida. Tem que ter a mudança, tem que ter a metanoia, a metamorfose. Depois dessa transformação, aí essa pessoa é incluída no grupo, no meio social da igreja. Né? É assim que funciona a igreja. A pessoa vai, aceita Jesus, e aí ele tem que mudar de vida, ele tem que mudar a sua mente, isso muito rápido, para poder ser aceito na igreja. E em terceiro lugar, para ser incluído, né, na comunidade. Mas qual é o certo? Que Paulo, agora, no capítulo 7, ele vai entender que primeiro as pessoas, elas têm que ser incluídas. Nós temos que receber as pessoas na igreja, tem que incluir ela no grupo, tem que colocar ela
de acordo com a sua aptidão, no trabalho da igreja, e ela vai, dali ela vai crer, com a convivência da igreja, vivendo com os irmãos, ela vai crer. Depois que ela crê, o Espírito Santo vai fazer a transformação da alma, o que está lá em Romanos capítulo 12, verso 1, de 1 a 3. Essa mudança quem faz é o Espírito Santo. A pessoa vai transformando a sua mente. O que é mente? A alma, sua forma de pensar, de agir. Só que a igreja, ela faz o contrário. Primeiro a pessoa tem que crer, depois tem que se transformar para depois ser aceita. Mas não é assim que funciona. E a igreja agora, a sétima igreja está vendo isso, e graças a Deus que está vendo. O sétimo tempo da igreja. De que as pessoas precisam ser acolhidas, ser recebidas. Depois elas vão crer. E depois o Espírito Santo vai fazer a mudança. É assim que funciona. E é assim que as igrejas estão percebendo na palavra do Senhor. E Paulo vai estar tratando justamente disso aqui no capítulo 7. O que ele deveria ter feito no capítulo 5 e 6, ele agora vai estar fazendo no 7, ensinando. Porque o povo veio do mundo, eram as práticas normais do mundo. Então Jesus não é o centro da igreja, no tocante culto temático. Pastores, pregadores, não ficam indignados, não se sentem bem quando é convidado para pregar, né? Numa festa, seja de ensino, seja culto, né? Num congresso. E aí quando ele chega, que vê, canta isso, banda canta isso, aí tem coreografia, aí tem uma irmã faz isso, aí tem não sei o que, aí tem os avisos, e tem um monte de coisa, e ele olha para o relógio, e aí o tempo da palavra vai diminuindo. Muitos pastores, quando pegam o microfone, só dá as bênçãos. Olha, irmão, foi bom vir aqui conhecer vocês, amém, porque não sobrou tempo. Nós que somos homens, pecadores, não aguentamos dessa forma. Imagine Jesus, que é o centro, é a centralidade da igreja. Ah, pastor, você é contra honrar um pastor, ou qualquer membro da igreja, aniversariante, o aviso das igrejas, os avisos da semana? Não, mas que seja feito depois do culto. Fulano de tal está aniversariando, nós vamos honrar o departamento tal no final do culto. No final do culto, ou ali atrás da igreja, ou aqui mesmo no meio da igreja, aqui depois do culto, a gente vai honrar o nosso irmão, ou o pastor, ou quem quer que seja. Mas no horário do culto, a gente chega no culto, a gente ora, e aí a gente vai louvar o Senhor, chamar a atenção do Senhor através dos louvores, chama a atenção do Senhor, Ele vem. Aí lê a palavra, o Senhor fala, o Senhor veio, o Senhor fala, e depois o Senhor recebe as ofertas. Aí depois das ofertas, depois do louvor e tudo, o Senhor já está ali, aí a pessoa corta o culto para honrar alguém. Corta o culto para botar um grupo de dança, corta o culto para... Aí depois Jesus está jogado para ali, que é a centralidade do culto. Tudo isso pode ser feito, sim, mas faça depois. E é isso que está tirando Jesus da igreja. É por isso que ele fala aqui no capítulo 1, verso 13: eis que eu estou à porta e bato. Ele está na igreja, mas ninguém sente, ninguém vê, porque não dá oportunidade para ele. Ele é o centro de adoração, ele é a centralidade da igreja. Ele está no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as igrejas. Os pastores são estrelas. Aqui, ó. E aqui o próprio anjo vai estar esclarecendo para João a visão dele. O mistério é este, João, que tu viu. As 7 estrelas que viste são os pastores. As 7 estrelas que viste em minha mão direita, as 7 estrelas que viste na minha mão direita são 7 candeeiros, né? De ouro, 7 castiçais. E os 7
E as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, né? Então, as estrelas aqui representam as igrejas, e os 7 candelabros que tu viste são as igrejas. Então, Jesus, ele quer estar no meio da igreja, mas não tem espaço. E aí Paulo vai estar falando disso aqui, respondendo. Pois bem, primeiro ponto da lição diz, casar ou viver solteiro. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 7:1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Isso aqui é Paulo dizendo. Mas existe um princípio. E esse princípio não pode ser quebrado, porque foi Deus que estabeleceu. Deus não quebra princípio. Em Gênesis capítulo 2:18, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Como é que eu agora vou dizer, bom seria que o homem vivesse só? Está quebrando um princípio. Como eu tenho falado ao longo das lives que eu tenho pregado, princípio não é começo. Princípio é lei, é regra. Né? Então não é, Deus em Gênesis 2:18 diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva só. Mas aí Paulo está falando aqui dele. E aí ele vai dizer que seria bom que ficasse como ele está. Não é como ele é. Porque dá a entender de que Paulo já teve um casamento. Porque ninguém vai dizer que é melhor viver solteiro se ele nunca foi casado. E não teve um bom casamento. Quando você vê alguém falando que não é bom que se case, é porque ele foi casado ou é casado e não está tendo um bom casamento. Porque quando tem um bom casamento, ele vai estar aí passando isso para frente. O segundo subtópico vai dizer fidelidade conjugal, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. Né? Aqui ele está falando no tocante ao pessoal, aos irmãos de Corinto, né? Que vivia naquela situação, porque já era uma cultura da região e da cidade, a promiscuidade, a sexualidade, aguçada, aquela coisa, aquela imoralidade. Mas os irmãos foram alcançados pelo Senhor Jesus, pelo Evangelho, e são salvos, e agora precisam ser transformados a sua mente. Essa metanoia, essa transformação, essa metamorfose que está em Romanos 12, de 1 a 3. Mas, para que não, por conta da impureza, cada um tem a sua própria esposa, cada esposa seu próprio marido. É o que Deus determinou. É o princípio. Aqui em 1 Coríntios 6:16, 17, diz aquele que se ajunta com o Senhor, se torna um com Ele. O Espírito do Senhor se ajunta com o nosso Espírito e agora nós somos um com Ele. Da mesma forma, quando um homem se junta com a mulher, se torna um com ela. Por isso que a palavra de Deus diz que os dois agora é uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. O casamento ele é indissolúvel. Muito embora as pessoas vivam separadas. Já desde a lei lá de Moisés, que foi estabelecido o divórcio. Mas isso não anula o casamento. O divórcio distancia os corpos. Mas o espírito e a alma das pessoas estão entrelaçadas eternamente. Não há essa separação, porque o que Deus uniu, o homem não tem como separar, o homem não consegue separar aquele que Deus une. E como está em 1 Coríntios 6:17, assim como também não consegue se separar aquele que Deus salva, é salvo. Deus não salvou para saber o que vai dar, não. Deus viu na eternidade, antes da fundação do mundo, antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, nós fomos criados dentro dele. Então, quando ele uniu o nosso espírito com o dele na criação, não tem mais como. E aí, quando ele vem através de Jesus, que aí volta
essa ligação que tinha sido desfeita lá no Éden, através de Adão. E aí Jesus vem, o último Adão, assim como a morte, o pecado entrou por um homem, assim também por um homem ele sai. E saiu para aqueles que é redimido, para aqueles que foram chamados, escolhidos, predestinados. O que está lá em Romanos capítulo 8, versos 28, 29, 30. Todos o que ele conheceu, ele chamou, todos que ele chamou, ele predestinou, se predestinou, ele salvou, né? E glorificou isso tudo no passado. Todos os verbos ali estão no passado. Então, da mesma forma que é Deus, o nosso espírito com o Espírito de Deus, somos um com ele, assim também, homem e mulher. Abstinência do casamento. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajunteis para que o Satanás não venha aproveitar daquilo que a mente está pensando. Assim como aconteceu com Eva. Eva, ela pecou no espírito, pecou na alma e pecou no corpo. Você vai ver ali, ela viu a árvore da vida, boa para dar entendimento na mente. Deve ser boa para comer, no corpo, paladar, né? Então ela foi tentada no espírito, no corpo, na alma e no corpo. Assim nós temos também uma salvação em 3 tempos, no espírito, na alma e no corpo. E aqui, nessa abstinência no casamento, é necessário, né, que o Paulo vai dizer assim, é necessário o marido pague a benevolência da mulher, assim também a mulher pague a do marido. Pense numa conta que é difícil fechar, né? Por conta de problemas, né? E aí entra problemas familiares, problema financeiro e tanta coisa, né? E os problemas do corpo, né? Da reação do corpo, do homem e da mulher, quando vão se aproximando mais para a idade, o corpo vai reagindo de forma diferente. Então essa conta, ela não fecha para que um não fique devendo o outro, né? É uma situação que precisa ser bem administrada. E aqui nós colocamos aqui, tem crente, né? Tem crente e acha que Adão e Eva pecaram quando tiveram relação sexual, até hoje no meio da igreja. Para você ter uma ideia do quanto está precisando de ensino. Eles acreditam, pelo que foi ensinado pela igreja romana, que o pecado de Adão e Eva, ali, a fruta que eles comeram, foi justamente para ter relação sexual. Sendo que não tem nada a ver, mas falta de ensino. Mas ainda tem crente na igreja, salvo, mas que ainda crê nessa situação porque acredita, porque não busca conhecimento. E uma outra coisa acerca, para fechar essa conta, e aqui um conselho, né, para as mulheres, acerca daquela crendice, né, de final de ano, que fala de Papai Noel. O marido, ele tem que ficar igual o Papai Noel no dia 25. A mulher tem que cuidar do marido para que o marido fique igual o Papai Noel no dia 25. Aquela lenda do Papai Noel, né, que na noite do dia 24 ele está com o saco cheio e a barriga vazia. Mas não é esse Papai Noel que é no casamento para que essa conta feche, para que não tenha problema, para que o diabo não venha usar dos pensamentos que estão na mente de qualquer um, seja do homem ou da mulher, porque os pensamentos vêm. Então, aqui nessa situação, o Papai Noel do dia 25, onde o saco já esvaziou, na lenda ali que ele distribuiu os presentes, e está com a barriga cheia da sobra da ceia.
Então é isso que deve, o marido deve estar, né? Então isso aqui fecha o primeiro ponto. O segundo subtópico da lição fala os solteiros. Simplesmente solteiro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Né? Em outras traduções diz assim, que eu estou. Paulo diz assim, que eu estou. No estado em que ele está, significa que não é o que ele era. Mas eu estou hoje solteiro, ou estou hoje casado, eu estar. Né? Então, em outras traduções, em outras versões bíblicas, você vai encontrar essa palavra, Paulo dizendo como eu estou. Então dá a entender que Paulo já tinha tido mulher, tinha tido esposa. Não se sabe por qual motivo, ele agora vive só. Mas não é o que Deus determinou para o homem, como princípio. Não é bom que o homem esteja só. E aqui também, quando o verso fala de viúvo, né? Aos solteiros e viúvos. Na Bíblia não fala de viúvo. No Antigo Testamento, Deus manda cuidar dos órfãos e das viúvas. Você não vê falar de viúvo, né? Tanto que Deus vê que o homem não é bom que o homem esteja só. E nessa situação, a forte ênfase sobre o casamento, na maioria das igrejas evangélicas, dá a impressão de que a condição de solteiro é indesejável e deve ser considerada uma infeliz situação. Mas eu estou por ver uma pessoa que não queira casar. É muito difícil você ver uma pessoa, um jovem, né? Uma jovem ou um jovem, já com ali chegando aos seus 25 anos, 30, e que não queira casar. É muito difícil. Porque até nas pessoas que têm problemas mentais, você vê que isso está intrínseco, está dentro da pessoa. A pessoa não tem as faculdades mentais normal, mas você vê que a procura por sexo, a procura pelo sexo oposto é uma coisa tremenda, mesmo entre as pessoas que têm problemas mentais. Por aí você tira que mesmo a pessoa sem o seu senso normal, mesmo assim ele entende que tem algo, que tem um sexo oposto e ele deseja isso. É um desejo da carne. Mesmo que a mente não esteja funcionando bem, mas a carne se levanta. Então, não é bom que o homem esteja só. Solteiro novamente, aqui no caso de viúvas, né? Aí Paulo diz, seria bom que se permanecesse assim, mas se não der conta, case de novo. Recomece sua vida. Não peca, né? Não tem nenhum problema. E o terceiro subtópico do segundo vai falar sobre que não se casem, né? Que não se casem, 1 Coríntios 7,11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que reconcilie com o marido. E que o marido não se aparte da mulher. Aqui ele está falando aqui do divórcio, né? O divórcio não é de Deus, a separação não é de Deus. Porque se você se separar e casar com o outro, vai estar cometendo adultério. Mas teve o divórcio, teve, mas isso não anula o casamento. Tem até um ensino na igreja que está aqui, 1 Timóteo 3,2, né? E Tito 1,6, que fala ali quando se for separar os bispos, quando for separar o pastor, ele seja marido de uma só mulher. Você já procurou entender o que significa esse versículo? Já teve luz de revelação sobre essa palavra, esse versículo? Só ter uma mulher significa que só casou uma vez. Porque o casamento ele é indissolúvel. Então, só casou uma vez. Mas é o pastor, mas essa é a terceira mulher. E ele é pastor. Segundo a lei, não podia.
né? Ele está dizendo marido do bispo, né? Tem que ser marido de uma só mulher. E aí as pessoas pensam que não, para ser o entendimento, né? O entendimento pagão, o entendimento romano, e que entrou na igreja, é que não, ele não pode ter 2, 3 mulheres, quer dizer que os outros que não vão ser pastor, não vão ser bispo, pode. Só não pode ter o que vai ser pastor. Não é disso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo é que, independente de quantas mulheres teve, separando, né? Que não seja viuvez, que é onde Jesus libera, né? E tem um outro texto que Jesus libera, e é muito atrapalhado, porque cada versão bíblica dá uma conotação. Quando Jesus, ali no capítulo 19 de Mateus, ele vai dizer que ele é interpelado ali pelos fariseus, dizendo, a lei de Moisés nos deu carta de divórcio. E Jesus vai dizer que foi por conta da dureza do coração de vocês. Mas em princípio, não é no original está dizendo, em princípio não é assim. Em princípio Deus criou o homem e a mulher, e os dois, né, o homem deixará a casa do pai, se unirá a sua mulher, e os dois são a sua carne. E ninguém separa. Mas aí Jesus, ele dá para salvaguardar as mulheres, né, que estavam numa situação terrível. Jesus diz assim, não sendo por conta de fornicação. E algumas traduções falam adultério, outras traduções falam prostituição. E fica esse jogo dessas palavras em várias situações que as pessoas não sabem o que significa. O que Jesus liberou, diz, olha, salvo por conta da fornicação. O que é fornicação? É uma jovem, um jovem que teve relação sexual com alguém antes do casamento e se casou enganando a pessoa, dizendo que era virgem, tanto o homem como a mulher. Isso é que Jesus disse, olha, nesse aí a pessoa pode separar, pode desfazer o casamento, né? Pode desfazer que não peca, mas qualquer outra situação está em pecado. Quem separa e casa de novo. O que casa com a repudiada comete adultério, e o que largou, que casa com o outro, comete adultério. Jesus dizia, mas é por conta de prostituição. O que é prostituição? É quem faz sexo por dinheiro. Tá? E quem faz por comida, por roupa, por presente, não é prostituição. Quem faz só por prazer, não é prostituição. Não tem nada a ver, só por dinheiro. E o que é adultério? É o casado que adultera com outra pessoa, né? E a fornicação é justamente quando tem uma relação sexual e casa com outra pessoa dizendo que é virgem, ou que não teve relação com outra pessoa. Nesse caso é que Jesus né, dá esse escape, a não ser por conta de fornicação. E não adultério e não prostituição. Porque isso não está dentro, não é o que está falando ali na lei. Pois bem, esse terceiro ponto, né, os casados, né, acerca do jugo desigual. E esse jugo desigual aqui, ele tanto no caso, religioso, como acadêmico, como financeiro, como racial, né? Também de cultural, de idade. São vários julgos, né, desiguais aqui. Questão de idade, uma idade muito diferente uma da outra. Questão financeira, né? Conhecimento ali no sentido de intelectualidade, né? De acadêmico. Uma é analfabeto, o outro é formado. Isso é um jogo desigual também. De racial, negro, branco e assim por diante. E a questão também financeira que pesa mais aqui, né? Nesse jogo desigual. Pois bem, essa lição no capítulo 7, Paulo agora tratando a igreja de Corinto como pessoas que necessitam de ajuda, né? E a igreja, ela aprendeu só a bater, só a discriminar, porque não entendeu ainda
a graça de Jesus. Pela graça sois salvos. Isso é um dom que vem de Deus, não é nosso. Mas a gente quer estar dizendo, essa pessoa não é salva, essa pessoa não é crente, pelos atos que ela está praticando. Mas Jesus, quando salvou, não sabia? Se o nosso Jesus, o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele nos separou e ele nos elegeu nele. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Não é nem antes que fosse formado, foi antes da fundação do mundo. O mundo nem existia. Quando ele nos elegeu nele, o que é eleger? A gente não elege uma pessoa para nos representar na Câmara de Vereadores, no Senado, né, no governo do Estado, na Casa Legislativa do Estado. A gente elege alguém. Ah, mas essa pessoa aí vai roubar. Fazer o quê? A gente já elegeu. Do mesmo jeito nós somos eleitos. Jesus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ah, pastor, você está dando vazão ao pecado. Jesus sabe que nós somos pecadores. Quando ele morreu na cruz, ele morreu pelo pecado. Pelos nossos pecados, ele está vivo como sumo sacerdote. E nós devemos estar nos pés dele todo dia, porque todo dia nós pecamos. E ele, como sumo sacerdote, está diante do Pai e intercede por nós. Ele nos libertou da lei do pecado. Que nós já nascemos na lei do pecado. Foi dessa lei que ele nos libertou com a sua morte, lá na cruz do Calvário. Agora, os pecados ele já perdoava antes de morrer. Quando as pessoas chegavam para ele doente, primeiro ele dizia, perdoados estão os teus pecados. A pessoa ficava sem entender, como eu vim aqui atrás de uma cura. Eu vim aqui atrás da minha filha que morreu e ele está dizendo, perdoando pecados no plural. Porque do pecado que nós nascemos, mortos no pecado, esse pecado ele nos libertou. E ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E agora a pessoa fica vendo costume, fica vendo não sei o quê, e aí as pessoas ficam improdutivas na igreja. E as pessoas não conseguem ficar dentro da igreja. Por conta disso, é preciso crescer. É preciso nós entendermos a graça. Separar a graça do reino. Tem muita gente que pensa que o reino é o céu. O reino não é do céu, mas não é o céu. Todos que são salvos não vão reinar, não são todos. Claro que para reinar tem que ser salvo, mas nem todos os salvos vão reinar. É o que o próprio Jesus vai dizer aqui aos Laodicenses, ao que vencer. Porque tem muito crente que não vence tudo, não dá para vencer, tem muitos que não vai vencer. E para reinar, não é um presente como a salvação. Para reinar é como se fosse um pagamento. Você está recebendo algo por aquilo que você fez. É uma recompensa. Reino fala de recompensa. Não é a salvação não é recompensa. A coroa da salvação. Se você pecar, você perde a coroa da salvação. Não, a coroa da salvação é a recompensa, é o reino. É o reino e a coroa da salvação. Eu estou salvo. E qual é a coroa? Qual é o que vem depois da salvação se eu vencer? Reinar com Cristo. Se eu não vencer, é salvo, mas não ganha a coroa. E aí mistura na igreja a questão do reino com a salvação. E as pessoas ficam sem servir do reino porque não entendem, não fomos ensinados ao longo dos anos na igreja a questão do reino. É o reino dos céus, não é o céu. Quem ficar fora do reino não está fora da salvação. Está fora do reino, só não vai reinar. Que Deus abençoe a todos, tenha uma boa aula, em nome de Jesus. E vamos estudar. Se você assiste o nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê um like, né, compartilhe. Se você, de certa forma, está sendo destravado, se de certa forma você está
tá tendo luz acerca de algum texto, de alguma palavra. Isso é revelação. A Bíblia não é para ser interpretada, a Bíblia é revelada. Se você está tendo isso, passe isso para frente, não fique só com você. E vamos levar o Evangelho do Reino a todas as nações, apressar a vinda do Senhor Jesus. Porque ele falou que nos últimos dias ele ia apressar, né? Se ele não abreviasse o tempo, e ele está abreviando o tempo, as coisas estão acontecendo muito mais rápido, e nós precisamos também ganhar tempo, abreviar o tempo, pregando o Evangelho do Reino, e deixar de estar olhando para a vida do irmão, o que o irmão faz, o que o irmão deixa de fazer. Isso é com Jesus. É o Espírito Santo e a nossa vivência no corpo, na igreja, que vai fazer e ajudar com que essa pessoa vá deixando o Espírito Santo moldar ela, e não a gente repreendendo. O que Paulo fala aqui no capítulo 7, ele passa a ensinar, totalmente diferente do que ele fez no 5 e no 6. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.